Olá, meus amigos. Querem conhecer um pouco de Eric Voegelin? Já ouviram falar desse grande escritor, filósofo, historiador da política? Vem com a gente. Mas antes, não se esqueçam, curtam o nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe-nos, siga-nos nas redes sociais. Precisamos de você. Convergência S está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Wellington Calegari e continuando a nossa série de vídeos sobre pensadores, filósofos que marcaram o conservadorismo mundial, vamos falar hoje sobre essa figura emblemática, Eric Voegelin, que ainda é muito pouco conhecido do público brasileiro. Voegelin é austríaco, foi austríaco, né? Faleceu há não muitas décadas atrás, nasceu no início do século XX, lecionou em Viena, sua cidade natal, bem como na Universidade da Louisiana e em Munique, na Alemanha. Foi uma das pessoas que fugiram da perseguição dos nazistas e foi para os Estados Unidos. Seu pensamento é, acima de tudo, um pensamento extremamente original. Por quê? Nós sabemos que nas ciências políticas, da filosofia política, é muito comum o tratamento da questão política de uma maneira imanentista. O que é o imanentismo? Para o amigo entender. Imanentismo é aquilo que é fechado em si mesmo. Então nós queremos estudar a situação política por meio de causas referentes apenas a si mesmas. Nada que vem de fora, nada que é transcendental, nada que é espiritual. Tudo dentro de causas naturais, uma cadeia de causa e efeito. E aí você tem os marxistas, que são profundamente economicistas, atribuem todas as questões políticas a causas econômicas, os liberais, que não são muito diferentes, e até mesmo pensadores de índole mais culturalista, como alguns historiadores da escola de análise, ou o filósofo Max Weber e outros que até aceitam essa questão da cultura, do impacto da cultura, mas quando segue essa linha, vão mais para uma espécie de idealismo, como o idealismo alemão, que acredita que a mente humana constrói a realidade à sua volta. Voegelin vai chamar atenção contra isso. Ele vai dizer que o homem, ao se fechar em si mesmo, o homem moderno, ao construir a primeira civilização politicamente imanente da história, perdeu algo. Ele perdeu o transcendente. Voegelin traz em sua análise da história das ideias políticas, é uma coleção ampla de vários livros, e em outras obras também, Voegelin faz uma análise de como as ideias políticas foram evoluindo ao longo dos tempos. Na Antiguidade, por exemplo, os povos, não só na Antiguidade, mas na Idade Média, os povos tinham ideias políticas que correspondiam a uma coisinha chamada cosmovisão. Essa cosmovisão, isto é, essa visão de universo, era profundamente marcada pelo mito, pela religião, pelas visões mitológicas, culturais, misteriosas que esses povos tinham. Havia uma conexão total entre natureza e o ser absoluto. Isso seja no mundo hindu, chinês, grego, romano. E paralelo a isso, as pessoas desenvolviam suas ideias políticas. As ideias não fugiam muito da sua realidade mítica. Então, por exemplo, a polis grega era, acima de tudo, uma tentativa de harmonizar a sociedade humana de acordo com a harmonia que os gregos viam criada pelos deuses contra o caos. O caos era a barbárie. E por aí vai. Na Idade Média, isso também continuou assim. O homem medieval, influenciado pela visão cristã, tinha uma cosmovisão cristã, uma moral cristã, vai desenvolver ideias políticas que tentam harmonizar a sociedade humana com essa visão do divino, do Deus que se fez homem na história. Voegelin vai chamar inclusive a atenção para a grande obra de Santo Tomás de Aquino, que vai conciliar essa visão aristotélica com a revelação cristã e com as realidades políticas de sua época, num edifício político-institucional que até hoje merece ser visto. Só que algo se perdeu. A partir dos séculos 13 e 14, com o advento da modernidade, a partir do triunfo da filosofia nominalista, que nega aos universais, às ideias universais, uma substância real, a partir da reforma protestante, que quebra a unidade espiritual da Europa, a partir do renascimento, que faz do homem o centro de todas as coisas,
algo começa a emergir e é a modernidade. O homem começa a se fechar em si mesmo. Com a revolução científica vem o cientificismo, que no iluminismo vai chegar ao ponto de matar o transcendental. Kant vai dizer que a metafísica é uma impossibilidade e que a religião pertence apenas ao campo da crença. Com isso, a política tem que viver apenas de causas práticas. E essa é a desgraça do homem moderno. A partir do momento que o homem moderno não tem mais o transcendente para buscar ideias políticas para o seu tempo, ele busca apenas em si próprio, na sua ciência. O resultado é a explosão das ideologias. A partir do século XVIII, o mundo político e intelectual vai virar um vendaval de ideologias, cada uma mais radical que a outra, cada uma mais revolucionária que a outra, começando pelo liberalismo, passando por marxismo, socialismo. Wegelin vai ter uma análise extremamente influente desse tipo de visão e vai tentar, acima de tudo, mostrar como que em sua história política o homem perdeu o sagrado, que lhe permitia ter uma âncora no mundo espiritual, que lhe permitia também segurar o sagrado no mundo material. Daí para chegarmos à loucura do totalitarismo. O homem que perdeu a noção do sagrado espiritual vai buscar sacralizar coisas da terra. E isso que ele vai sacralizar na terra é o Estado totalitário. Aquilo que o mundo romano não conseguiu fazer, nem com culto a César, que era o Estado pagão totalitário, nós vamos realizar da forma mais impiedosa possível nos modernos totalitarismos, que esmagam a individualidade humana, esmagam a liberdade humana. Mas é um grande erro liberal acreditar que esse totalitarismo está apenas nas ideologias mais revolucionárias, como nacionalsocialismo, comunismo e socialismo. Será que nós não encontramos também isso no próprio liberalismo? Sim, pois quando o liberalismo cria a noção de contrato social, em que o Estado é um produto, um mero produto do acordo de indivíduos que criam o governo, de certa forma ele dá a esse governo o poder da soberania que emanou do povo. Se a maioria do povo estabelece, a lei estabelece o certo e o errado, o que fica para as minorias? Onde as minorias se agarram? Onde as minorias, em qual templo elas vão se refugiar? Em qual Deus elas vão recorrer? Se o único Deus que existe agora é o grande Deus soberania popular. Então, leiam Eric Voegelin, que ele vai contribuir muito para a formação de uma visão conservadora que busca, acima de tudo, resgatar o divino e o sagrado em todos os terrenos da vida humana. Religião não pode ser algo que a gente mantém preso na gaveta e vai fazer a nossa vida política normal. A religião tem que acompanhar o homem, porque o sagrado precisa acompanhar o homem. Meu nome é Wellington Calegari e esse é o Convergência ES. Um forte abraço.